Não. É que também eu perguntei para você sobre a questão da reforma política, como você faria. Então, a reforma política. Primeiro, entender que todo mundo que está aí é o nosso povo que votou. Aham. Melhor seria se melhor fosse, não é? Ok, eu concordo. Porém, assim, nós temos 32 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. 26 deles têm representação na Câmara Federal. Então, o que eu tenho dito para as pessoas antes, para aquela primeira resposta? Como fazer? Olha, por favor, se você concordar com o projeto, tome ciência, pelo menos do resumo das ideias, porque eu vou precisar de você no dia seguinte da eleição, porque eu vou botar em prática e haverá uma resistência. E eu vou dizer, vamos chamar o povo para votar. Então, mas eu não posso passar por cima do Congresso. Mesmo o plebiscito, eu tenho que pedir autorização para o Congresso para fazer. Uhum. Então, qual é a fórmula? A fórmula é, pede na eleição que o povo valorize o voto. E ao votar num projeto, numa ideia, num partido, tente votar em deputados coerentes com aquele partido. Senão a gente produz essa lógica de impasse, que é o Congresso fazendo lento, sem falar em corrupção, em fisiologia, mas basicamente alienado. Há um mundo se acabando. O povo desesperado porque não tem socorro emergencial, R$150 paga um quarto, uma cesta básica, e de repente o Congresso vota o fim da lei, a mudança da lei da improbidade. É outro mundo. É outro mundo. Né? Parece É outro universo. Por quê? Porque eles fazem isso crentes de que o povo não está prestando atenção. E o povo não está mesmo, vamos ter clareza. Às vezes está, mas não sabe tá que não pode porque fazer acha que nada. é impotente, exatamente, tá, mas está errado. Não, eu sei. Mas se tipo... Porque todos eles se elegeram com o voto do povo. Como 90% do povo é pobre de classe média, como é que eles vão fazer tudo ao oposto do que interessa do povo da classe média? Meu irmão, democracia não é regime de concessão que um danadão chega e faz por você, não. Mas será que o problema não está na forma com que a gente monta o sistema eleitoral, no sentido que... Em parte, sim. A gente permite e esse é certas práticas que corrompem essa parada? Tipo, será que a gente não tem... Por exemplo, fundo eleitoral. Não é uma coisa meio bizarra? Você acha? Eu acho. Vou pensar no assunto, porque eu defendi no primeiro livro que eu tinha que o financiamento das campanhas devia ser transitoriamente público no Brasil. Eu acho que ele é meio bizarro da forma como ele acontece agora, porque como que é dividido o fundo eleitoral? Você dá a mão pro cacique do partido decidir os amigos dele que ele vai escolher para dar dinheiro. Isso, mas o critério protocolar não é tão vulgar. O critério protocolar é assim: eu vou dividir o fundo eleitoral pela quantidade de deputados. Por quê? Porque a quantidade de deputados é sintoma de quantos votos esse partido teve para deputado. Mas não seria melhor se fosse um esquema assim, onde a população tem direito a uma fração desse valor do fundo eleitoral e ele pode escolher para quem ele dá nas eleições? Tipo, você vai assim, ó, eu tenho uma parcela do meu... Eu quero dar um pouco para esse político, um pouco para esse político, Isso é uma um pouco puta de uma para esse ideia. político. Isso é uma puta de uma ideia. Em vez da gente... Isso é uma bela ideia. O que eu defendi, entretanto? Isso é uma bela ideia mesmo. Uma bela ideia mesmo. Você daria uma fração ideal do fundo eleitoral para o eleitor e o eleitor destinaria isso para o partido ou para o candidato específico que ele gosta. Isso é uma bela ideia, não houvera jamais ocorrido na minha cabeça. E é uma puta ideia. Mas o que eu tinha defendido? Para purgar a transição. O que é a transição? Vocês estão com tempo. Tô com tempo. Infinito. Então veja, o poder econômico no mundo capitalista é um dado irremovível da realidade. Ele está aí. O poder econômico ele existe. Certo? Sim. Uhum. E o poder político é um dado irremovível da realidade humana. Goste você ou não goste você, juntaram-se 3 ou 4 pessoas em comunidade, o poder político surge. Alguém vai dizer, vamos por aqui, de forma a consultar os outros, ou vai ser mais autoritário. E esse é a semente. Então, o poder político, e este poder, o poder político, é o que premia e pune interesses. Uhum. Então, eu estou com o poder, estou com a caneta na mão, e eu faço um sistema de impostos que cobra 40% de uma dona de casa que está usando pré-pago e cobro 6% do cara que ganha R$1 milhão. Eu que premio esse interesse, eu que puno esse interesse. Poder político. Dado que quem pune e privilegia interesses é o poder político e o poder econômico é um dado da realidade, este vai procurar se relacionar com aquele. Confere? Estou sendo complicado? Faz sentido. Não, total. Então vamos botar luz nisso, é a única saída. Se eu não removo da vida o poder econômico e não removo da vida o poder político, e um vai se relacionar com o outro porque o interesse de um está no prêmio e na punição, a única forma de eu resolver... Isso é um grande debate que está no mundo. A democracia representativa do século XIX está em agonia no mundo inteiro. No mundo inteiro. Né? O Trump, o Brexit
E com o agravamento da fake news e da guerra híbrida e da distorção que você troca na cabeça do povo o ambiente onde o debate vai acontecer. Então é o seguinte, ao invés de eu debater emprego, saúde, segurança, em que 80% do povo tem afinidade para o campo mais à esquerda, eu vou dizer o seguinte, kit gay, estão sensualizando as crianças. Radicalizar. Eles estão querendo agora distribuir droga para os jovens. Uma madeira de piroca. Nós chegamos e tal. Eu sou um abortista. Uma madeira de piroca. Aí o que acontece? O povo troca na cabeça o seu real interesse, emprego, saúde, segurança, salário, aposentadoria, polícia, que bate, que não bate, que mata, que não mata, peraí, na minha família não vai entrar isso, eu que quero educar meus filhos e tal. E isso é uma coisa que está acontecendo internacionalmente. O Trump mandou o Steve Bannon, vá na internet, irmão, Steve Bannon, B-A-N-N-O-N, o Trump mandou para cá, com muita grana, para fazer a campanha do Bolsonaro. O Bolsonaro é um imbecil completo, mas prestou-se a esse serviço, inclusive grana de fora. E aí ele veio e montou. Pegou o colapso econômico do PT, o escândalo levado ao centro do modelo de poder do Lula, porque não dá para dizer que o Palocci foi um acidente. Não é possível, não é razoável e tal. Está ali o escândalo e o colapso econômico. Essas duas coisas casadas, em cima disso eu meto uma propaganda diária que é aperfeiçoada por esses fragmentos que perderam a noção da mudança estrutural que nós estamos conversando, de uma sociedade de oportunidade, de, fazer a justiça social, tomar dos ricos para melhorar a vida dos pobres, pela emancipação da educação, pelo treinamento para as novas práticas tecnológicas, blá, blá, blá. Como eu estou adorando estar com vocês aqui. Eu adoro, é o que eu penso, né? Então, eu troco e chamo o cara para um julgamento moralista e religioso. E eu entro pelo cano. Que é o que aconteceu no Brasil, aconteceu com o Trump, que já foi derrotado, aconteceu na Polônia, aconteceu na Hungria, aconteceu com o Brexit. Veja, modernamente, a Inglaterra só vai perder saindo da Europa. A população europeia, quer dizer, a economia, você imagina agora, vai ter alfândega entre a Europa e a Inglaterra e o Reino Unido. E vai ter sobretaxa para terceiros mercados e tal. É um retrocesso brutal e a forma de unificar a Europa foi uma forma de se proteger a Europa contra os mega conflitos de China e Estados Unidos, e eles querem manter. De repente o povo inglês não é o nosso povo, que tem dificuldades, porque a manipulação é muito grande. Sabe qual é a média de escolarização do Brasil? Metade da escolarização da Argentina. Só para vocês terem clareza. A Colômbia dá 42 vagas para cada 100 garotos de 18 a 25 anos na universidade. O Brasil dá 18. Então, calma, paciência. Nós estamos construindo uma coisa com muita contradição. É uma democracia sem cidadão, treinado, sem cidadão. Mas não é o nosso povo. Que cobra, né? Isso, um cidadão. O cidadão não é o cara que se apaixona por político, porra. Pera aí um pouquinho. Em pleno século XXI, tudo bem, eu tenho simpatias, eu tenho predisposição, mas me apaixonar por político de forma acrítica. O melhor da sociedade, os artistas, os intelectuais, os cientistas, tá nessa. Nós estamos, não tem mais discussão. Qual é a proposta? Não, vamos, vai que vai. Temos que votar. Agora é o seguinte, só tem um assunto, derrotar o Bolsonaro. É isso mesmo, o único assunto? E esse monte de assunto que nós tratamos aqui, como é que resolve? Qual é a proposta? E o tamanho do buraco? E é ótimo eles não terem que lidar com isso. É ótimo eles terem o Bolsonaro pro PT, é maravilhoso nesse sentido. É uma simbiose, sabe que na biologia tem. É um parasitismo recíproco, claramente. Total. E porque eles podem ter uma bandeira de guerra, que é tirar o Bolsonaro, e nunca ter que discutir essas coisas. Sim, e o outro diz assim, vocês querem que volte o Lula petista, roubalheira, não sei o quê, comunista? Comunista, que diabo é isso? Comunista, século 2021. Putz, grilo, tenha santa paciência. O foda é que quando chega nas eleições, a gente tem uns debates que são muito ruins, né, mano? Esses debates de TV são muito engessados e é ali que tem muita gente que forma a própria opinião. Mas, porra, o cara pergunta... Ô, Monark, o que tu acha que devia fazer pra educação? Bom, eu primeiro queria dizer que, porra, você é um ladrão do caralho que fez isso. Fudeu. Só isso. Né? Isso. E aí fica, 8 pessoas em 1 hora de programa, cada um tem 2 minutos pra falar. Mano, que porra... Quem que tá aprendendo coisa lá? Tenham calma. Democracia é um regime de conquista. A minha geração pode pedir calma de vocês, porque a minha geração viu... na prática, a política funcionando e entregando.
Claro que vocês têm toda a razão de considerar que a nossa geração fracassou quando o assunto agora não é mais a questão do protocolo institucional democrático, mas a vida terrível que nós estamos entregando para vocês. Não é? Isso, e eu, como sou ligado no futuro, eu estou conectado com isso. Percebe? Vamos lá, qual é a proposta? Sabe, qual é a proposta? Qual é o lugar do Brasil no mundo? Agora a coisa é cruel, irmão. A coisa é cruel. A turma do game aí, não sei o que e tal, com 12 profissionais de dados. Não, sim. Na USP. O mercado digital de games é maior que a indústria do cinema e a gente simplesmente não faz nada sobre isso no Brasil. A gente não tem nenhuma produção. E a química fina dos remédios? Pois é. Porque alguém pode achar que é irrelevante. Não é irrelevante. Não. O lazer moderno da turma é o game. E o game é pedagógico. Tem bastante coisa. E mais do que isso, ele estimula a inteligência criativa. Né? Por exemplo, eu até hoje não consigo entender o que diabo é RPG. A minha geração travou. Porque todos os games que eu conheço tinham um objetivo. Eu jogo xadrez. Então o objetivo... ganhar ali a partida. Encurralar o rei e tal. E o RPG, percebe? No Minecraft, meu filho vai embora e é para fazer o quê? Aí começa, eu já dissipei na terceira frase. É uma nova geração e o Brasil está condenando, nosso país está condenando nossa enorme multidão de jovens brasileiros a nada. Por quê? Porque todos têm noção do estado da arte que a tecnologia oferece em tudo. Não é trivial, nós podemos achar que o game não é uma coisa, mas não é trivial, é o eletroeletrônico, é a telecomunicação, é o meio de diagnóstico médico, é a robótica, é a mecatrônica, percebe? 12 profissionais, eu vou checar esse número, 12 profissionais de dados, a China está formando 1 milhão. Será que o mercado não público, qual é o nome? Privado. É isso, o mercado privado não está cumprindo essa demanda? Não aposta em formação. Entendi. Eu soube, nessa mesma conversa que eu tive com um amigo, o Felipe, que é um cara super preparado e tal, ele estava me dizendo que um amigo dele, o Roberto Cláudio, que é ex-prefeito de Fortaleza, é PhD em saúde pública, no Arizona, eu estou só apresentando a minha turma, tá? PhD, o cara classe média, PhD em saúde pública, o prefeito mais dinâmico da história de Fortaleza, garoto, começou e tal, e eu treinei, ou pelo menos descobri a vocação e tal. Pois bem, o Roberto estava me dizendo que um amigo dele estava numa empresa dessa de processamento de dados e fez um concurso para 300, que não era grande coisa, 300 programadores ou algo do gênero, compareceram 9.